Salmo 27, do 11 ao 14, diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Muitas vezes nós vivemos momentos difíceis, na nossa caminhada. Momentos que nós não esperávamos passar e que chegam de repente, que nos assolam, que nos deixam com aquelas indagações, aquelas perguntas: por que, Senhor, que isso me aconteceu? Por que que isso chegou diante de mim? Por que que eu estou passando essa adversidade? E ficam aquelas indagações, nossos questionamentos humanos, porque nós somos limitados. Hoje pela manhã, estava ainda ali na igreja e um irmão me chegou e começou a relatar algo exatamente do que nós vamos aplicar nessa noite. Algo que sobreveio sobre ele e ele fica na sua indagação, e isso tem trazido para ele desmotivação. Estou desmotivado, pastor, já não consigo trabalhar como antes, já servi por conta disso. E todos nós somos passivos disso. Ninguém é isento do que pode nos sobrevir. Mas a questão é como nós vamos encarar essas realidades se porventura elas chegarem diante de nós. Alguns reagem de uma maneira negativa, no sentido de: se isso me aconteceu, eu vou paralisar algumas coisas, eu vou me afastar de algumas atividades, vou deixar de servir, o meu ânimo já não é o mesmo. E costumeiramente alguns aproveitam esse momento em que as coisas aconteceram e, por não serem favoráveis a ela, ao caminhar, a sua mentalidade, porque acham que tudo deve ser bom e perfeito diante de nós, e se alguma coisa desvia o caminho, a mente humana já dá uma travada, e nós, ou a maioria das pessoas, começam a desviar o percurso. Porque Deus me permitiu acontecer isso, ou na verdade muitos questionam: porque o Senhor me fez passar por isso, começam a desviar os seus comportamentos. E aquilo que era uma vida de retidão, ou na tentativa de viver uma vida de retidão, essa tentativa afrouxa, há um relaxamento disso. E aí aquele tempo que as provas começam a vir, o tempo, o relaxamento do que antes era retidão, começa a dar lugar à depravação. O caminho que antes era tentado viver numa conformidade com o Senhor, agora abriu espaço para muitas coisas, muitas experiências. E aí o texto diz que o salmista chega e diz para o Senhor: Senhor, ensina-me o teu caminho e me guia por vereda plana. Ensinar o caminho é no sentido de que nós precisamos aprender com o Senhor, ou entender do Senhor o que está diante de nós. Devemos entender a vontade de Deus na nossa vida, seja em que momento for. É muito propício, quando as coisas estão muito bem, nós nos agradarmos. Mas quando as coisas começam a dar uma encrencada, nós abrimos mão muitas vezes da fé, da palavra de Deus, da confiança em Deus.
e começamos a realizar coisas que antes para nós tinham uma certa dificuldade. Não vou fazer isso não agrada ao Senhor, mas de repente há um esquecimento na mente e nós começamos a abrir espaços para experiências que não vão nos levar a uma atmosfera de agrado do Senhor. Nós começamos a abrir espaços para as coisas que antes não. Mas o salmista diz: Senhor, enquanto eu aprendo a tua vontade, enquanto eu tenho um entendimento daquilo que o Senhor quer para mim, me faz ou me guia por uma vereda plana, por um caminho de retidão. Precisamos buscar o entendimento do que Deus tem para nós, e que isso se torne claro, para que você haja não com dúvida, nem com confusão, mas com retidão e com firmeza. Pega esse tempo na sua vida, em que as coisas ainda estão um pouco turvas, em que você está: por que isso, Senhor? Por que isso está me acontecendo? Porque as coisas estão difíceis para mim? E procura mesmo diante dessa situação e desse momento, não agir com dúvida, não viver numa confusão, mas buscar um caminho de retidão e andar nele com firmeza diante do Senhor. Senhor, enquanto eu aprendo o teu caminho, me dirige numa vida de retidão, que eu possa continuar fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor. Salmo 119, versículo de número 33. Como esse número é difícil para mim, irmãos. Mas eu tenho que... E o pior é que o próximo é o 133. Salmo 119, 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até que o problema chegue. Até que a adversidade me assole, eu seguirei. Até que as coisas sejam favoráveis, eu vou seguir o teu caminho. É isso? Até o fim. Irmã Risoneide, até o fim. Não é até que o problema chegue. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos. Me orienta por onde eu devo andar. E eu seguirei até o fim. É esse o desejo do salmista. É essa petição. Ensina-me. Irmão, as coisas não vão chegar prontas. Nós vamos precisar aprender com o Senhor. O verso 133 diz: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Primeiro ele diz: ensina-me os teus decretos e eu vou seguir até o fim. E aqui ele vai dizer: firma os meus passos aonde? Na tua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade, e ela nos santifica. João 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós estamos firmados na verdade, que é a palavra de Deus, a iniquidade não nos dominará. Não vai haver esse tempo em que nós vamos afrouxar para o pecado. Não, as coisas estão ruins aqui, não era bem o que eu esperava, então agora vamos aproveitar esse espaço de tempo. Não sei quanto tempo vai durar esse meu desatino. Nós não temos o controle da nossa vida, querido. Você não tem o controle da sua vida. O teu problema pode durar um pouco de tempo, um pouco mais de tempo, porque Deus está tratando com você. Mas se nesse tempo
você não firmar o seu caminho, os seus passos na palavra, o texto ele pode ser com duas colocações. Se eu não firmo os meus passos na palavra, qualquer iniquidade vai me dominar. Mas se você firmar os seus passos, nenhuma iniquidade vai dominar você. Porque você está firmado na palavra, e essa palavra é poder de Deus. Então aprende com o Senhor. As suas indagações, elas podem ser respondidas, porque há um propósito de Deus para isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto buscamos o entendimento daquilo que Deus quer, ande em retidão. Nada deve haver sobre nós que nos envergonhe como servos e filhos de Deus. Filipenses capítulo de número 2, versículos 15 e 16. Filipenses, pessoal da mídia aí, seja mais rápido do que eu. Filipenses 2, 15 e 16 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tem alguém aí que possa trazer um copo de água para mim? Sejamos irrepreensíveis e sinceros. No meio de uma geração, volta aí, pervertida e corrupta, levar uma vida imaculada como filhos de Deus no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Aí você estava na casa do Senhor, aí você estava até andando ali, em retidão, estava fazendo, aí você arrumou um emprego, entrou na faculdade, aí lá tem gente pervertida, desonesta, obstinada. Aí o que você fez? Você não conseguiu brilhar como luzeiro no mundo? Você acabou se envolvendo com as coisas do mundo e a escuridão apagou o seu brilho? Porque você está em dúvidas desse momento que você está vivendo na vida, e em vez de guiar, de andar nas veredas planas, você mudou o seu percurso? Nada deve haver sobre nós que nos envergonhe como servos e filhos de Deus. Continue sendo irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. O texto diz: no meio dessa gente desonesta, no meio desse povo obstinado, num mundo cheio de trevas, brilhe entre eles como as estrelas do universo. Seja a luz para a escuridão que você encontrou no ambiente que você chegou. Obrigado. Não apague a sua luz. Quando eu era pequeno, a gente cantava aquela canção que talvez você conheça, que isso parece ser uma coisa tão inocente. A minha pequena luz eu deixarei brilhar. Tem gente que faz assim. Lembro não, pastor. A minha pequena luz eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Não deixe que ninguém apague a sua luz. A luz que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Ele quer que você seja luz no meio onde há escuridão. Nada deve haver para que nenhum daqueles que lhe observam tenha motivo contra você. Para
o que o texto diz no verso número 16, mostrando-lhes a palavra. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito, sabendo que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, tem que valer a pena isso. A maior tristeza, talvez, para um pastor que pastoreia um rebanho, um líder que lidera um discípulo, que gerencia, que está à frente de uma pessoa ensinando, é quando vê que essa pessoa parece que esqueceu tudo que foi aprendido, tudo que foi repassado, tudo que foi vivenciado, e agora está fazendo coisas que o mundo se agrada. Que o inimigo está batendo palma para você, enquanto Cristo está entristecido. E o Espírito Santo, cada vez mais apagado. 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apaga a luz que brilha nele na sua vida. Enquanto essa atmosfera difícil passa, procure andar em retidão, em nome de Jesus. Amém? No versículo 12, o texto diz assim, Senhor, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Nós devemos pedir ao Senhor livramento diante da nossa vida. Ore ao Senhor todos os dias, Senhor, aonde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, me livra, me dá discernimento, me dá direção e me dá livramento, porque, irmãos, enquanto tem 5 querendo o seu sucesso, a sua vitória, tem 10 querendo a sua derrota, a sua queda. Não se engane com isso. Enquanto há pessoas que estão torcendo pela sua vitória, tem gente que está torcendo pela sua queda. Eu estou esperando só até ver enquanto vai essa caminhada aí. Vamos ver quanto tempo vai durar que o irmão vai continuar aí. Vamos ver até quando o Edivan vai andar aí nessa lei dos crentes. Será que ele vai demorar mais de 4 meses? Ele vai voltar para o que ele fazia. E já se vão anos. Amém, Edivan? Peça ao Senhor livramento. Senhor, não me deixes à vontade daqueles que respiram crueldade contra mim. Nós vivemos num mundo que ele é cruel também. E cada vez mais esse respirar a crueldade. Hoje está muito bonito essa coisa de, é uma pregação de ódio, né? É um discurso de ódio. Nós precisamos pedir ao Senhor, guarda a minha vida. Que a misericórdia de Deus faça a diferença na vida do cristão diante de toda e qualquer circunstância. Muitos torcem pela sua vitória, mas também muitos esperam a sua queda. Permaneça. Ande em retidão diante do Senhor. E mesmo que as coisas vão como que desmoronando, eu acredito que você já assistiu aquele filme de aventura, que o mocinho vai correndo, seja a cavalo, seja num carro, e vem tudo se destruindo atrás dele. Mas aquilo não alcança ele. Vem um vendaval atrás. Às vezes a nossa vida como cristão é assim. O vendaval vem atrás com a gente tentando nos sucumbir. Mas nós vamos caminhando cada vez mais, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Prossigo para o alvo. Nós precisamos caminhar olhando em direção de Cristo. Cristo está à nossa frente. E Ele está à nossa retaguarda, guardando contra aquilo que vem, que muitas vezes nós não esperamos, não vemos.
mas o Senhor conhece todas as coisas. E o salmista diz: Senhor, me livra, não me deixes à vontade desses que respiram contra mim o mal. Porque quem peleja por você é o Senhor, é o guarda de Israel, que não pestaneja, não toscaneja, não pisca. Não há um segundo sequer que o Senhor não veja o que acontece sobre a sua vida. Uma criança como Isaac, às vezes está ali sentado em cima da cama, e aí nós somos limitados, nós estamos aqui olhando, aí a gente vira para pegar o pano, quando voltou o menino está no chão. Mas com Deus não é assim. Deus está com seus olhos fixos. Não há momento sequer que Deus nos perca de vista. Ou que ele disse: puxa filho, perdoa, porque eu fui só ali atender o irmão João e esqueci de você, Lourdes. Não acontece isso com o Senhor. Deus está atento a cada um de nós em cada momento das nossas vidas. Mas coloque a sua vida diante do altar dele. Coloque a sua vida abaixo das vistas do Senhor. No sentido de dizer assim: Senhor, eu preciso da tua proteção. Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Guarda a minha vida, mesmo que o meu inimigo seja invisível, seja poderoso, mas maior é aquele que está em vós, está em você, habita e peleja pela sua vida, do que aquele que está à nossa espreita, que só anda ao derredor, porque ao redor está o leão da tribo de Judá, que peleja por você, meu irmão. Esteja próximo, esteja dentro da cercania de Deus, esteja dentro do aprisco do Senhor, porque fora o lobo pode pegar você. Peça ao Senhor: Senhor, livra a minha vida. No versículo de número 13, o salmista diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei. Mesmo passando um momento onde ele diz: Senhor, há coisas que eu não consigo entender, mas enquanto eu aprendo, eu quero andar em retidão. Enquanto, Senhor, posso estar num lugar meio que sem perceber o que está, a dinâmica do que está, o perigo que me anda, mas não me deixes, a vontade esteja sobre mim, porque eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós devemos acreditar na expressão da bondade de Deus. Hoje nós cantamos: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus não é bom só quando Ele faz uma coisa que você se alegra. O pai não é bom só quando dá aquele presente para o filho. O pai é bom também quando ele não dá aquilo que o filho esperava, porque o pai entende que aquilo não era bom para ele, não era o tempo. Deus é bom o tempo todo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele ainda é Deus. E o salmista diz: eu creio que verei, eu creio que a bondade do Senhor ainda vai ser expressa sobre a minha vida, vai ser manifesta sobre a minha vida. Eu creio. A expressão do salmista é uma expressão que projeta uma confiança no Senhor. Apesar disso, eu acredito. Apesar de que o momento ainda esteja não muito claro, não muito esclarecido, e eu quero que o Senhor me ensine esse momento, eu acredito que verei a bondade do Senhor. Então não deixa de crer, meu irmão. Não deixa de acreditar. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas, porém devemos nos manter de
pé. Efésios, Paulo vai dizer, olha, depois de haverdes padecido tudo, era um ambiente ali de batalha, reveste da armadura. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, é contra os principados. Vai ter batalha, vai ser difícil, mas depois de haver enfrentado tudo, permanece de pé, andando em retidão, confiando no Senhor. Não afrouxe, não retrocede, não paralisa por aquilo que você ainda não entendeu. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Os que caminham por fé devem também caminhar visando a bondade de Deus. Caminhe tentando vislumbrar a bondade de Deus nisso tudo. Quando nossa mamãe partiu, foi um momento difícil para nós. Mas tempos depois, meu pai chega para mim e disse: Adams, como Deus foi bom com a Zelita, porque a levou antes desse momento que seria ainda mais difícil para ela. Quando ela foi difícil. Mas depois nós entendemos que o Senhor acolheu no momento apropriado para preservá-la de algo ainda mais difícil. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Deus é bom enquanto ela estava, enquanto ela glorificava, servia ao Senhor, mas Deus também foi bondoso quando a acolheu, porque era dela, era uma flor no seu jardim, porque apesar das adversidades, da dificuldade, perdeu perna, perdeu visão, perdeu fala, mas continuou servindo, acreditando e partiu dando glórias a Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ou seja, será ainda nesse tempo, será ainda nesse mundo, será possivelmente na casa do Senhor, ou no céu, ou na igreja, ou no momento em que estamos vivendo. Eu acredito que verei a bondade nesse tempo. Projete a sua fé, como que vai receber do Senhor. Nós devemos sobreviver aos problemas e não perecer por causa deles. Prevaleça diante das dificuldades, sobreviva diante dos problemas. Está difícil, está apertado, está doloroso, sobreviva. Peça ao Senhor: Senhor, me dá livramento. Senhor, não me deixes à vontade, guarda a minha vida, me ajuda a passar por esse trem difícil. Há uma canção que diz: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando. Não deixe que o problema te faça perecer, mas que ele sirva para que você possa se fortalecer diante dele, em nome de Jesus. Você não entende o momento que está vivendo? Senhor, me ensina o teu caminho, e enquanto eu aprendo, eu ande em retidão. Nós não fomos chamados pelo Senhor para andarmos em retidão só quando as coisas estão tranquilas. O maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Andou na retidão, em obediência ao Pai, até as últimas horas, até o fim do seu objetivo que ele estava pronto a cumprir. Senhor, me ensina
aos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Foi assim que o Senhor fez. Jardim do Getsêmani. Jesus, olha, vigia comigo aqui. Pedro e João, vigia comigo. Aí Jesus se retira para orar, os homens estavam dormindo. Jesus vai ali orando ao Pai com uma intensidade de um sentimento que agravava sobre ele. Mas ele, Senhor, cumpra-se a tua vontade, porque eu já entendi os teus decretos, eu já sei a tua vontade e eu vou cumpri-la. Seja com morte, seja com cruz, seja com espinho, seja com o escárnio, eu vou cumprir o objetivo do Pai. E é por isso que nós estamos aqui. E podemos louvar a Deus, agradecê-lo por que Ele fez. Então projete sua vida. Mesmo que o sofrimento ainda seja difícil, mas sofreu o Senhor por nós. Versículo de número 14. E espera pelo Senhor, e tem bom ânimo. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Ah, irmãos, isso aqui é o que pega. Porque enquanto muitos estão esperando, aí chega o desânimo. Porque o sofrimento, aquele momento difícil da vida, os seus questionamentos, abre-se uma brecha para tantas e tantas coisas, dúvidas. Aí vem o desânimo. Como um jovem hoje chegou para mim, estou desanimado, pastor, não tenho mais coragem de trabalhar, de servir. O desânimo. Mas o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque quando nós estamos animados, a força se torna maior. Não adianta ter força sem ânimo. O camarada é lá fortão. Aí tem lá um obstáculo, uma coisa para ele tirar, mas não estou com muita coragem de fazer isso. Ele tem força. Mas aquele que tem ânimo, mesmo que tenha pouca força, ele vai conseguir remover, porque há um ânimo nele, há um encorajamento nele. Por isso que o Senhor disse, tem de bom ânimo. Porque se você tiver ânimo, você vai encontrar força para vencer, para superar, para romper com as barreiras. Por isso o salmista diz, espera pelo Senhor, espera a resposta, o livramento, a direção de Deus. Mas enquanto você espera, não desanima, continua com ânimo, encorajado, confiando. Porque o ânimo nos dá, nos inspira, nos impulsiona a fazer, a realizar, a continuar, a permanecer. O Senhor Jesus, conhecendo isso, conhecendo a sua vida, conhecendo a sua humanidade, a sua limitação, Ele vai dizer, no mundo vocês vão passar por dificuldades, provações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Continue acreditando, continue confiando, espera pelo Senhor, não desista, não retroceda, porque o Senhor não se alegra com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que prosseguem para o alvo. Aquele que já pôs a mão no arado, que já começou, não pode olhar para trás, que a coisa está na frente, o alvo está na frente. O objetivo está lá na frente. A vida eterna ainda está diante de nós. Há um percurso a caminhar. Mas em cada momento dessa caminhada, o Senhor está presente conosco. E o salmista diz,
espera pelo Senhor. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há fôlego, ainda há força. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Nós precisamos esperar pela ação de Deus, pela vontade de Deus ser realizada. Mas enquanto esperamos, nós precisamos ter certas atitudes. Enquanto se espera, Ele vai dizer: tem de bom ânimo. Enquanto você espera, mantenha a sua confiança. Não desespere. Confie no Senhor. Mas já se passaram alguns anos, já se passaram algum tempo. Espera pelo Senhor. Mas as coisas são difíceis. Espera pelo Senhor. Deus é longânimo. Deus espera que você se arrependa. Deus está dando um espaço para que o homem reconheça o seu pecado, para que o homem reconheça a soberania do Senhor. Deus é longânimo, esperando, alargando, estendendo o seu tempo para que você se arrependa. Então espere também pela sua ação, pela sua providência, pela sua provisão. Espera pelo Senhor em confiança. Espera pelo Senhor em oração, atento, não negligente, não desapercebido, mas atento. Tiago vai dizer: vigia e ora. Vigilância e oração. Vigilância e ação. Vigia. Porque o mesmo Tiago que diz vigia e ora, diz que o inimigo está ao nosso derredor. Não há tempo para nós ficarmos desapercebidos, negligenciarmos. Não vou fazer porque eu estou meio desanimadinho. Hoje eu não vou louvar porque eu estava saindo de casa e aconteceu isso. Louva ao Senhor, meu irmão. Ele merece o nosso louvor. Seja celebração ou seja dificuldade, louve ao Senhor. Com lágrimas de choro, de dor ou com lágrimas de alegria, louve ao Senhor. Tantas e tantas vezes eu cheguei nesse lugar aqui, mas o louvor renova as nossas forças. Tantas vezes eu saí de casa dizendo: Senhor, como é que eu vou ministrar a Tua palavra do jeito que eu estou? Mas o Senhor renova as nossas forças. Quando nós chegamos, dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, Tu sabes a limitação do Adames. Tu sabes as poucas forças desse homem. Eu sei a Tua grande força. Eu sei o Teu grande poder. O Senhor que muda as circunstâncias, muda o nosso ânimo. E nós subimos aqui revestidos de uma força que não vem de nós, mas que vem sobre nós. Esteja atento. Não negligencie. A terceira atitude que nós devemos esperar é com resignação, é com uma humilde submissão ao Senhor, e não obstinados em nós mesmos. Aguardar com resignação. Resignação é uma humilde submissão. Senhor, eu estou aqui diante dos Teus pés, como dependente Teu, como filho, como servo, como pequeno, e não obstinado em nós mesmos, dizendo: eu sei, eu posso, eu vou pregar porque eu sou um bispo. Não!
Eu vou pregar porque a graça de Deus é suficiente sobre nós. Ela se estende sobre a nossa vida. Ela nos dá o apoio, ela nos refrigera, ela nos renova. Porque estamos debaixo da sua potente mão. E debaixo, guardados e protegidos por esta graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e o texto vai dizer: fortifique-se, encha o seu coração de coragem. Enche o seu coração. Nós cantamos hoje aqui uma canção, pela primeira vez, mas cada ferida possa servir para curar, até que a casa esteja cheia, a terra cheia da sua glória. Permaneça, espera com fé, em oração, com resignação, e encha-se de coragem o teu coração. Perceba que o texto vai dizer: e fortifique-se o teu coração. Busque esse fortalecimento. Para que nós sejamos fortificados, nós temos que ir em busca do fortificador. Aquele que quer se fortalecer. A gente não vai dormir uma noite assim: amanhã eu quero acordar assim. Vai exercitar. Meu pai tem 80 anos de idade. Eita, falei. Foi um atleta durante toda a sua vida. Está aí cheio de força. Boxer. Campeão cearense amador. Me ensinou pouca coisa do que eu sei. E ele está aí cheio de saúde. Porque ele foi buscar um fortalecimento para o seu corpo físico. Ele treina até hoje, não tanto com muita intensidade. Assim, vocês não têm noção do que um homem desse faz ainda. Que eu olho assim e digo assim: eu com 48 não consigo fazer o que ele faz com 80. Fortifique-se o seu coração. Vá em busca de fortalecer a sua fé, meu irmão. Quando a gente quer se fortalecer fisicamente, a gente faz uma corrida, levanta ali algumas coisas, faz um apoio de frente, corre, anda, caminha, se alimenta bem. Para mim fortificar a minha fé, oração, jejum, leitura da palavra, meditação no Senhor, momento a sós com Ele. Fortaleça o seu coração, buscando a palavra, ensinamento, doutrina, como nós temos, que confronta o nosso pecado, que nos leva a uma direção no Senhor. Ouvir a voz e obedecer a voz do chamado do seu pastor, o sumo sacerdote. Aqueles que são minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus e os seguem. E o salmista diz: espera, tem bom ânimo, fortifique-se, vai em busca do fortalecimento. E ele termina ainda dizendo: espera, pois, pelo Senhor. O salmista inicia e termina o seu salmo dizendo: espera pelo Senhor. Não desista. Não desanime. E se o desânimo está batendo a sua porta, fortifique-se. Vai em busca de algo que vai fortalecer você. Não se entrega a isso. Porque o desânimo vem. E nós somos humanos, falhos, pecadores. O texto de Romanos vai dizer que nós somos fracos, incapazes de fazer por nós aquilo que só o Senhor faria, meu irmão. Mas Ele já fez.
quando nós éramos fracos, inimigos, pecadores, Ele nos deu vida, juntamente agora estamos com Ele nas regiões celestiais, não vivemos mais os nossos delitos e pecados, mas somos alcançados pela maravilhosa graça.